Fala galera aí do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aí aprender em filosofia, a gente vai estar falando principalmente como que é o modo de pensar aí, qual que é o racionalismo teocêntrico de Nicolas Malebranche. Muito interessante, que é um pouquinho diferente aí da visão de Descartes. Então, vamos lá conferir? Página 22 do livro aí, vamos continuar a leitura. Aí a gente tem a foto aí do Nicolas Malebranche. Ele nasceu em Paris em 1638, tá? E em 1660, gente, ele vai entrar para a congregação dos padres do oratório. Então, além de filósofo racionalista, que ele vai seguir a mesma linha de pensamento que o Descartes, ele era padre também, tá? Em 1660 ele vai entrar para a congregação dos padres aí do oratório, onde ele vai estudar, sobretudo, a escritura e o agostinismo. Então ele vai estar estudando principalmente as ideias de Santo Agostinho. Santo Agostinho, que era um grande representante aí da filosofia da Idade Média, que a gente já estudou, tá? E em 1664 tornou-se sacerdote. No mesmo ano iniciou a leitura sistemática de Descartes, que marcou de modo decisivo seu pensamento e sua produção filosófica. Aí são os livros que ele escreveu, né? A Busca da Verdade, o Tratado da Natureza e da Graça, o Tratado da Moral e as Conversas sobre Metafísica, em 1688. E ele morreu em 1715. Vamos lá então? O filósofo moderno Malebranche promoveu uma nova perspectiva filosófica ao estabelecer em seu pensamento uma relação entre as teses de Agostinho de Hipona e as de René Descartes. Então aí o Malebranche ele vai criar, né, uma nova ideia se baseando nas ideias de Santo Agostinho aí da Idade Média com as ideias de René Descartes, tá? Por isso, podemos caracterizar o seu racionalismo de caráter teocêntrico, ao entender que sua perspectiva sobre o conhecimento de natureza racionalista se justifica pela existência de Deus. Então, olha só que interessante. Essa ideia que ele tem aqui do racionalismo de caráter teocêntrico, essa palavra teocêntrico, ela quer dizer o seguinte, que tem Deus no centro de tudo, tá? Lembrando, o Malebranche era padre também. Só que ele está querendo mostrar para a gente o seguinte aqui, ó. Ao entender que sua perspectiva sobre o conhecimento de natureza racionalista se justifica pela existência de Deus. Então ele fala o seguinte, que a partir do momento que nós podemos usar o nosso pensamento, a nossa razão, isso acontece por conta que foi Deus que criou essa capacidade no ser humano de pensar, tá? Partindo inicialmente da ideia de que Deus é a causa de todas as coisas existentes, portanto, nada é possível sem a existência absoluta de Deus. O filósofo francês concentrou grande parte de suas investigações para tratar sobre as questões do conhecimento e como Deus está diretamente vinculado a tal questão. Então, por que ele vai falar sobre isso? Porque na visão dele, Deus é o grande criador sobre todas as coisas que existem e também Deus fez com que nós, seres humanos, tivéssemos essa capacidade de usar o racionalismo, principalmente a razão para se obter o conhecimento, tá? Com relação à filosofia de René Descartes, Malebranche retomou o dualismo entre a razão, o res cogitans, e o corpo, res extensa, promovendo uma nova perspectiva, uma vez que, então aí, o Malebranche ele vai voltar com aquela ideia de dualismo, né, entre a razão e o corpo. Vamos ver a nova perspectiva dele aí de baixo aí, Tratado da Natureza e da Graça, Malebranche considerou extremamente reveladora a clara distinção feita por Descartes entre alma e corpo. À primeira eram atribuídos o intelecto puro e a vontade pura, ao passo que todas as outras funções físicas e psicofísicas eram atribuídas ao corpo e explicadas de forma mecanicista. Então aí ele vai bater palmas aí para essa divisão que o Descartes fala que a alma é diferente do corpo. E olha só que interessante, ele vai falar aí, ele vai falar que a alma é realmente
é algo muito especial que tem aí a presença do nosso intelecto. Todo o conhecimento que nós temos está presente na alma, tá? E ele fala que todas as outras funções físicas e de pensamento são feitas através do corpo. Então ele fala, ó, o conhecimento verdadeiro está presente no intelecto puro, que está presente na alma, tá? E ele fala que todas as outras funções que são físicas, né, do corpo em si, são atribuídas ao próprio corpo do ser humano. Porque o próprio corpo do ser humano, ele funciona diante de várias outras conexões físicas, né, e principalmente mentais também, para fazer os movimentos do corpo, né, para fazer com que o corpo possa funcionar da melhor forma possível. Agora, olha só que interessante, gente. Esse desenho aqui foi uma ilustração feita por Descartes. Descartes, com esse desenho, ele já também queria mostrar como é que faz para a gente captar, né? Como é que o nosso corpo ele consegue visualizar as coisas. Olha só que interessante. Essa ilustração de Descartes, de sua obra denominada De Homine, sobre um homem, de 1662, mostra que as informações captadas pela visão são levadas ao corpo por nervos ópticos ocos. Então, olha só que interessante. Ele está querendo mostrar aqui que tudo aquilo que a gente vê, essas informações do que nós estamos vendo nesse instante, ela vai parar no cérebro e ela vai ser comandada pelo corpo. Olha só que interessante. Essas informações são tão transmitidas para a glândula pineal que teria a função de regular o fluxo de informações entre a mente e o corpo por meio dos nervos. Olha só que interessante que está querendo dizer aí, ó. Essas informações são, então, transmitidas para a glândula pineal, aqui, ó, tá? Que teria a função de regular o fluxo de informações entre a mente e o corpo por meio dos nervos. Essa glândula pineal aí, gente, ela é alvo de estudo de maneira científica, filosófica, tá? É muito interessante, principalmente, o potencial que essa glândula pineal aí tem e que desde a Idade Moderna a glândula é alvo de estudo, porque, segundo os filósofos aí, os grandes estudiosos, essa glândula ela é capaz de nos transmitir e de servir como se fosse um funil de informações, principalmente pelo que nós estamos vendo. E é muito interessante essa visão de Descartes, que ele fez esse desenho em 1662, tá? Aí é o desenho da glândula pineal, né? Ela presente no cérebro, essa glândula pequenininha aqui, ó, que fica bem aí no meio do cérebro. E o Malebranche ele vai falar sobre essa glândula também. Olha só que interessante aí, ó. Malebranche reforça o dualismo proposto por Descartes, que separa radicalmente o corpo da mente. No entanto, afirma que é Deus, e não um órgão específico, que estabelece a relação entre essas duas instâncias, possibilitando a organização das informações e, consequentemente, do conhecimento. Olha só que interessante, o Malebranche, por ele ser um padre, ele vai discordar um pouquinho aí do Descartes. Enquanto que ele, o Malebranche, ele realmente ele fala que Descartes acertou na divisão entre a alma e o corpo. Para o Malebranche aí, olha só que interessante, não vai ser um órgão humano que vai conduzir essas informações para que a gente possa entender. Mas, na opinião do Malebranche, que afirma que é Deus que estabelece a relação entre a organização das informações até o conhecimento. Então ele fala aí que é através de Deus que nós vamos organizar as informações de tudo aquilo que nós estamos aprendendo para a gente chegar ao conhecimento, tá? O Malebranche, ele não vai falar especificamente de uma parte do corpo, não. Ele vai falar que é por intermédio de Deus que nós vamos, usando o racionalismo, organizando as informações para que nós possamos chegar ao conhecimento. Olha só que interessante. Nesse sentido, o filósofo parisiense ressalta ainda mais o papel de Deus,
que não apenas justifica a existência no mundo, mas também de todo o conhecimento humano, evidenciando de maneira clara que somente podemos conhecer pela ação divina. Então aí o próprio Malebranche, ele vai falar claramente aí que o conhecimento humano só pode ser adquirido, tá, através da presença de Deus. Então ele fala que é Deus que, presente na vida do ser humano, que vai dar essa possibilidade da gente chegar ao conhecimento. Então ele fala, Deus ajuda a gente a organizar as informações daquilo que nós estamos aprendendo, né, através do racionalismo, e através disso é que Deus vai nos ajudar a chegar ao conhecimento verdadeiro, tá, gente? Essa partezinha final é tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Sobre isso. Assim, podemos concluir que a filosofia de Malebranche marcou decisivamente uma nova configuração do pensamento moderno, sobretudo pela retomada das questões da filosofia de Agostinho de Hipona e da discussão a respeito do dualismo cartesiano. Vale ainda ressaltar sua importância para o desenvolvimento do pensamento de Baruch de Spinoza, autor que será apresentado nos próximos capítulos. Então é interessante aí que principalmente o Malebranche ele vai estar voltando com as explicações aí a respeito aí de Agostinho de Hipona, né? Que vocês lembram lá da teoria da iluminação divina, que o próprio Agostinho de Hipona fala que através da presença de Deus nós podemos chegar ao conhecimento. O próprio Malebranche aí ele vai relembrar essa ideia de Agostinho de Hipona e vai estar comentando muito a respeito desse dualismo cartesiano aí, que é a diferença entre corpo e mente, né? Corpo e alma. Então é muito interessante. Nessa atividade aqui, está muito interessante aqui, gente, que o Malebranche ele vai estar falando sobre dois modos que de como as pessoas podem chegar na verdade. Então tá muito interessante. Eu quero que vocês leiam, porque está perguntando o seguinte aqui, ó. Segundo o texto, o que é razão universal em Malebranche? E qual a importância dela para a relação entre corpo e a mente? Então é interessante aí que vocês vão ler, vocês vão escrever o que vocês entenderam, o que seria essa razão universal, tá? Então aí, ó, ele fala aqui, ó, as verdades podem ser, portanto, descobertas de dois modos. Um, pela união do espírito com a razão universal, isto é, Deus. A razão universal aí, ó, para ele é Deus. Olha só que interessante, porque ele era um padre, então ele fala que através de Deus é que Deus vai nos ajudar a organizar as informações aí no campo do racionalismo para a gente conseguir chegar ao conhecimento. Então, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre isso nessa questão 1, tá? Na questão 2 é o seguinte, gente, nós falamos sobre a glândula pineal aí que fica presente no cérebro. Aqui está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa buscando o campo religioso, científico e filosófico da glândula pineal. Só que nós vamos fazer diferente. Eu quero que vocês escolham uma dessas abordagens aqui, ó. Eu quero que vocês vão escolher. Vocês querem fazer uma pesquisa da glândula pineal no campo religioso, no campo científico ou no campo filosófico, tá? Então eu quero que vocês escolham qual vai ser a abordagem que vocês vão fazer a pesquisa relacionada à glândula pineal aí que nós aprendemos hoje e que ela tem uma função muito importante aí para nós aprendermos através da visão. Tá bom, gente? E aí vocês vão fazer a pesquisa de acordo com a abordagem que vocês escolherem. Vocês vão anotarem aqui no campo de anotações, tá? E lembrando, as atividades vocês vão ter que me mandar pelo Senec Digital, tá, gente? Coloquem a fonte de onde que vocês pesquisaram, isso é tudo importante também, tá? Anotem direitinho aí e qualquer dúvida que tiverem é só entrar em contato comigo, tá? Muito obrigado e até a próxima.